Bem, mais uma vez, boa tarde. Com a pontualidade que tem sido habitual ao longo de todo o dia, vamos então dar início à apresentação das conclusões dos trabalhos desta tarde. Para moderar este trabalho, está já no palco o Vice-Presidente do Conselho Diretivo da CNAL, Pedro Duarte Silva. Vamos então passar às conclusões deste grupo de trabalho, que souberam a pouco a todos nós. Há muito tempo estive bastante comprimido para tudo aquilo que queríamos partilhar, apresentar, refletir em conjunto. Naturalmente, outras oportunidades haverá, mas desde já vou apresentar estas pequenas conclusões e eu vou cometer a delicadeza de, ao fim de 2 minutos, colocar a palavra a cada um dos coordenadores, portanto eles sabem que têm pouco tempo e vão, com certeza, respeitá-lo escrupulosamente. Como sempre, pelo grupo 1, a Teresa Roberto Ribeiro vai apresentar então a promoção da vida. Com a ameaça dos 2 minutos, já nem posso dizer mais nada, quase. Nós estávamos muito entusiasmados e iríamos continuar, porque, na verdade, as grandes apresentações e discussões e partilhas que tivemos no nosso grupo são muito intensas. E assim, no geral, o que achamos importante e é o que, no fundo, nos pedem para respondermos, pode-se dividir em 2 grandes áreas. Uma, a área da formação. Na verdade, a área da formação, quer dos jovens, quer dos pais, quer dos avós, todos éramos da opinião, ou fomos bastante da opinião de que há uma fragilidade muito grande nos conceitos, nos valores, nos objetivos, no sentido que se dá à vida e aos percursos, o que torna muito difícil depois poder perceber o porquê defender a vida e o interesse que tem as vidas com características diferentes. E também o final de vida. A outra dimensão, portanto, tínhamos várias propostas, como o material que há, por exemplo, como o manual de bioética, ser replicado em coisas mais simples, em material que haja disponível para as escolas, para se escrever artigos de forma simples e clara sobre estes conceitos ligados com a vida. A outra dimensão é, na verdade, a dimensão assistencial, em que não conseguimos estar quietos, pelo menos foi o que se percebeu, não conseguimos estar quietos a ver sofrimento à volta ou a ver as necessidades que os outros têm e, portanto, que se arranca com vários movimentos e com várias associações para responder a essas necessidades. As necessidades têm muito a ver com o isolamento, com o sofrimento, com as fases frágeis em que a pessoa é confrontada na vida, quer com a deficiência, quer com uma gravidez que não esperava, quer com a morte, quer com a fase terminal. Todos pediram que era bom que houvesse uma rede, que houvesse uma possibilidade de se comunicar, que houve associações, há projetos, há movimentos que não conhecíamos e que nos dá uma felicidade enorme ver que há esse trabalho. Portanto, para podermos todos poder encaminhar-nos, as pessoas têm essa necessidade, a ideia de criar uma rede de contactos, uma rede de diálogo, é muito importante. E acho que foi assim. Muito obrigado. No grupo da promoção da dignidade do matrimónio e da família, Pedro Vaz Pato vai apresentar as conclusões. Bom, na apresentação deste grupo, do trabalho deste grupo, devem ter visto no site que se dizia o seguinte: o desafio é o de promover e acompanhar a família nas suas maiores necessidades e desafios, na preparação do matrimónio, no apoio aos casais, na estabilidade e na crise, no acompanhamento a famílias reconstruídas, na procriação, na educação dos filhos. Bom, o nosso trabalho desta tarde residiu, portanto, em torno das respostas que são dadas a estes desafios. E a conclusão que podemos tirar é que estas respostas não faltam. Nós tínhamos tempo para muito mais, havia muito mais projetos a apresentar, aqueles que foram apresentados tiveram que ser apresentados num curto espaço de tempo, que foi
triste, mas realmente quisemos que todos eles fossem apresentados. E o que é que nós podemos daqui retirar? Que estes projetos são ligados aos vários movimentos, mas são um dom para todos, não é? Portanto, nós foi desde logo importante conhecer, porque muitos não conhecíamos, e portanto são recursos a que todos nós podemos recorrer, independentemente de pertencermos a um ou outro movimento. Acho que isto é importante, esta partilha de dons, esta partilha de recursos é muito importante, e portanto daqui deste nosso encontro podemos retirar isto. Acho que isto é suficiente como conclusão, porque também é difícil tirar, não é provavelmente uma conclusão, mas é uma primeira conclusão de que temos muitos recursos que estão ao serviço de todos. Para apresentar as conclusões do grupo do Progresso Cultural, temos o Júlio Martins. Bom, o nosso grupo de trabalho fez todo um programa que dá para um congresso. E que realmente devíamos pensar em realizá-lo. Nós vimos esta questão da cultura numa perspectiva bem alargada da Gaudium et Spes, e portanto isto incluiu o património e bens culturais da Igreja, a ciência, a relação da ciência com a fé, a comunicação social, o turismo religioso, a literatura e a produção editorial, a arte, de várias vertentes do cinema, do teatro, da música, nomeadamente da música sacra, e mesmo do desporto, que não puderam estar presentes, porque enfim, ao fim de semana tem competições, mas como nós também fizemos, eles mostraram-se muito interessados. E falámos tudo isto com experiências já muito concretas, com projetos que se estão a realizar e com pessoas ligadas a vários movimentos. Portanto, foi algo muito... Viu-se como estávamos sedentos de nos encontrarmos, de nos ouvirmos, de nos conhecermos, de partilharmos estas experiências. E vimos a cultura que realmente nasce da relação. Isto foi algo fundamental, e a cultura também não do ponto de vista apenas da erudição, mas como uma experiência que inscreve realmente a nossa fé, a nossa vivência na vida, na realidade e numa dimensão do esplendor da beleza. E para falar sobre o grupo do Desenvolvimento Económico e Social, temos a Madalena Abreu. Muito boa tarde a todos. Estou aqui em representação da ACES. Curiosamente, a nossa partilha, este nosso tempo, foi muito emocional. Houve uma série de histórias muito emotivas que foram contadas. Havia um encontro, uma sinergia aqui de vontades, de curiosidades, de algumas tragédias também em comum, que se foram postas em comum. Eu diria aqui 3 ou 4 frases que ficaram quase que célebres entre todas as pessoas que lá estiveram. O empresário tem uma missão, que é representar Cristo na empresa. O trabalho só pode ser digno e remunerado justamente, e só isso é que poderá levar ao progresso humano. Outra frase: o lucro não são números, é muito mais do que isso. O lucro é partilha, é pôr em comum. Outra frase que ficou também assim, acho que no nosso coração, neste grupo, é que a Igreja também poderá ser vista na própria empresa, isto é, uma definição possível de empresa é uma família, é uma igreja laboral. A empresa é igreja laboral. E deixava por último aqui assim um desafio à CNAL, agradecendo desde já. Estamos todos muito gratos no grupo, isso também foi muito claro. Precisamos de encontrar aqui, ter aqui um conjunto, uma confederação de leigos, empresários, operários, investigadores, que trabalhem em unidade para encontrar respostas muito concretas para o momento atual, que é tão desafiante, do ponto de vista económico e do desemprego. Portanto, muito obrigada à CNAL. Obrigado. Temos agora o grupo 5 da Comunidade Política, e as conclusões vão ser apresentadas pela Raquel Alcácer. Boa tarde. Em 3 pontos. Uma das primeiras conclusões, como identificada como uma necessidade mais urgente, de que há um déficit de participação na política, constatando-se que da participação na política e daquilo que a política vai fazendo depende o nosso presente e o nosso futuro, e o futuro dos nossos filhos,
há um déficit de participação, não tanto, ou não sobretudo, ou não só na questão da atividade política e político-partidária, mas da participação como simples apoio a quem está na ribalta, a quem está na frente de batalha a participar ativamente na política. Depois, a ideia de que não há um só caminho na política, há caminhos diversos e todos eles legítimos, de acordo com a doutrina social da Igreja, há muitos caminhos políticos e que essa diversidade não é uma desvantagem, é uma vantagem, não é um obstáculo. Ou seja, a constatação das pessoas que participaram neste painel de que em muitos momentos o facto de encontrarem outras pessoas que se pautam pelos mesmos valores em correntes políticas diferentes foi uma vantagem e não um obstáculo. Em terceiro lugar, a ideia de que é preciso haver mais mobilização. Há muita gente que está na política, mas as pessoas sentem-se um pouco como ilhas dentro das realidades político-partidárias em que se encontram. Há uma necessidade de mobilização, tem no fundo um pouco a ver com este déficit de participação que falava. Há necessidade de formação, de que as pessoas constantemente se possam formar nas mais diversas áreas para poderem ter uma atividade e uma participação política mais consistente e, por outro lado, há uma necessidade muito grande de que as pessoas que estão na atividade política possam ser acompanhadas por realidades como esta, por realidades que nas igrejas locais existem e que não deixem sozinhas as pessoas que estão na política, porque o combate político hoje em dia, mais do que nunca, e para quem se vê como católico na política, não é um combate fácil. Aquilo que nós defendemos não está na moda, não é política nem socialmente correto e, portanto, muitas vezes este combate é muito duro e as pessoas precisam de ser acompanhadas. Muito obrigado. Ficou-se a trabalhar os temas da paz e da comunidade internacional e as respectivas conclusões serão apresentadas pelo Margarida. Obrigada. Tínhamos assim como um arranque este mote também de construir um mundo mais humano para todos, orientado para um espírito renovado, um espírito renovado à verdadeira paz. Acho que o primeiro desafio, e levantámos aqui vários desafios, conhecemos melhor alguns projetos concretos, estávamos bastantes também na sala, foi muito a correr, mas enfim. Este primeiro desafio de não perdermos o horizonte do mundo, quando vivemos com tantas dificuldades no nosso país, não perder este horizonte global a que somos chamados como igreja, mas a que somos chamados como cidadãos, e um ponto importante que trabalhámos foi esta questão da educação para a cidadania global. Depois, um desafio que sentimos muito, e falámos também, esta questão das desigualdades sociais, a nível local, mas também muito a nível global, podemos também refletir um bocadinho sobre isso. O desafio de trabalhar mais esta questão da comunidade, da gestão das relações, de combatermos um bocadinho o individualismo em que todos andamos, isto mais uma vez não perdendo o horizonte global. Não temos uma globalização de superfície, ou seja, apesar de termos este horizonte mundo, temos pés na terra, somos pessoas que se relacionam com pessoas concretas e também a importância desta cultura de encontro com as realidades diferentes da nossa, diferentes do nosso país. A importância de uma liderança seguidora, trabalhar isso em termos de educação, de formação, da cultura do perdão, para além da nossa igreja, também trabalhar muito essa questão, a gestão da diversidade, esta questão do bem comum, da casa comum e do respeito pela criação. E os projetos que conhecemos melhor foi, de facto, projetos de educação para a paz e questão também de sensibilização com o Observatório para a Liberdade Religiosa e educação para a cidadania global. Como pistas para o futuro, continuar a partilha, a CNAL há de continuar connosco, com certeza, e que num segundo encontro haver tempo para trabalhar os temas por dentro também. Hoje foi mais conhecermos uns aos outros, partir pedra talvez no segundo encontro. Obrigado. Parceiros e aos outros que nos acompanharam, estavam aqui estes a apresentar conclusões, os coordenadores eram uma equipa mais vasta. Muito obrigado pelo trabalho que desenvolveram na preparação destes grupos de trabalho, na dinamização e animação dos grupos de trabalho, agora também na apresentação destas primeiras conclusões e também agradecer o trabalho que vão ter ainda a visível síntese
dos grupos de trabalho, que síntese essas que vão ser depois postas à disposição de toda a gente através do site da CNAL. Para quem não sabe, www.cnal.pt. É através desse canal que, a seu tempo, iremos disponibilizar estes materiais também que vão sair deste encontro. Duas palavras apenas para dizer, agradecendo agora a vossa presença, antes de passarmos ao passo seguinte. Foi muito interessante que chamámos encontro de leigos a este encontro, mas não lhe atribuímos ordinal nenhum. É engraçado porque coloquialmente toda a gente falava do primeiro encontro. Quando se fala em primeiro é porque há uma sequência, quer dizer que haverá continuidade, parece que é esse o desejo de toda a gente e isso é sinal muito positivo, é um sinal muito claro que creio que sai desta Assembleia de hoje. Dizer também muito obrigado e desejar-vos boa viagem e agradecer a presença de todos, o empenho de todos e agora vamos então todos preparar para esse encontro supremo, esse encontro que semanalmente nos guia na caminhada, o encontro com Cristo e a Eucaristia. Muito obrigado.